Então, né? Monique, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Agradeço em nome do PMI-PE, né? Para quem não me conhece, meu nome é David Almeida, eu sou atualmente voluntário do PMI-PE e atualmente eu ocupo a posição de diretor de certificação. E aí nós tivemos a ideia, né, de contactar a Monique, que foi nossa primeira filiada do PMI-PE, que fez o exame PMP no formato OPT, né, que é o Online Proctored Test. E aí a gente separou algumas perguntas aqui para conversar. Começar perguntando qual foi a data, Monique, que você fez o exame, que você selecionou para fazer seu exame? Eu fiz no dia 16 de junho. 16 de junho, né? Bem recente Isso. aí. Acabou de fazer um mês, né? Que Isso. se certificou. E o horário que você escolheu, você fez de manhã, fez à tarde ou fez à noite? Isso é uma dúvida muito comum entre quem vai marcar. E aí eu queria saber também se você teve algum motivo específico de ter selecionado esse horário, assim, se foi estratégico, qual foi a tua ideia? Lá no site, né, da Pearson, você tem, se eu não me engano, 24 horas, né, para você escolher. Então, você pode marcar de manhã, à tarde, noite, de madrugada, enfim. Algumas pessoas que eu conheço optaram por um horário de madrugada, porque era o horário que o filho estava dormindo, que não tinha barulho, enfim. Eu, eu escolhi fazer de manhã. Eu fiz a prova às 8h30 da manhã, porque é o horário que eu me sinto mais disposta, é de manhã. Então, assim, eu acho que o meu poder de concentração é melhor de manhã, então por isso que eu escolhi fazer de manhã, assim, logo nos primeiros horários. É legal esse teu comentário sobre se sentir mais disposto, poder de concentração, né? Porque não existe, de fato, um melhor horário universal, né? Isso. Acho que isso é importante a gente, até para quem vai estar assistindo a gente aí, deixar claro que é importante você, que vai fazer a prova, escolher o horário que você se sente mais confortável, como você fez. E aí, por questões de filho, família, ruído no ambiente em que você mora ou que você vai fazer o exame, você tem que ponderar essas coisas. Mas legal, Sim. bacana. Um outro ponto que eu marquei aqui para a gente conversar é você fez o exame de casa, né? Você fez da sua própria casa. Isso, fiz em casa mesmo. Aham. Porque algumas pessoas estão com certo receio de fazer de casa por conta de questão de internet, confiabilidade da internet. Mais ou menos como é que você fez com relação à sua infraestrutura assim em casa para fazer o exame? Você fez num quarto específico? Como é que foi? Isso. É um ponto bem importante, assim, porque nem todo mundo tem um quarto, um espaço reservado, né? Como eu mencionei, a questão de barulho. Lá no site da Pifon tem algumas sugestões e um direcionamento, assim, né? Para você saber o que é permitido, o que é que não pode e tal. E uma das coisas é realmente a questão do barulho e um ambiente que esteja apenas você, sem nenhuma outra pessoa, né? Então, eu tenho um espaço, né, um quarto que eu uso para estudo, para trabalho, que eu tenho essa possibilidade de ficar sozinha. Então, fechei a porta, fiquei sozinha durante todo o tempo do exame, fechado, sem nenhum barulho, nenhuma interferência externa, né, de ruído. Legal. E aí você fez no Wi-Fi mesmo ou você fez cabeado? Tem muita gente falando, né? Dando dica de, faz Isso cabeado, é não faz no Wi-Fi, né? É, esse é um ponto assim que muita gente repensa, né? Se arrisca fazer o exame online, porque todo esse risco realmente é transferido para, né, quem está prestando o exame. Sim. Diferente de quando você presta o exame é, num centro, né? Então, aqui na minha casa eu tenho uma rede Wi-Fi, mas para tentar mitigar esse risco, né, de uma instabilidade do sinal, eu espetei, né, eu pluguei um cabo da internet, né, do meu roteadorzinho Wi-Fi para o meu computador, porque como eu ia fechar a porta e tal,
o access point fica fora desse quarto. Então, para mitigar aí qualquer problema, então eu passei um cabo e fiz cabeado, né? E além disso, eu roteei o meu 4G para o meu computador, caso a minha conexão caísse, né, da minha residência caísse. Dependendo aí desse delay de como tá para minha rede 4G, poderia, de repente, não perder o exame. E aí eu acho que esse ponto que você falou ter uma opção, né? Ter um plano B, se a rede cair, eu acho que isso é muito interessante. Falando na terminologia de gerenciamento de projetos, você fez uma tratativa de risco, né? Antecipando um risco que poderia acontecer com impacto muito alto. Isso aí é bacana. Fica uma dica legal aí para o pessoal. De repente ter um backup já pronto, né? Para que você possa não perder muito tempo e prejudicar sua prova. Né? Outro ponto assim também de cuidado assim que eu tive foi em relação à energia, né? Então assim, eu fiz a minha prova com o meu notebook, ele estava 100% carregado, né? Então fiz obviamente ele com o carregador, né? Plugado na rede elétrica. Caso tivesse também alguma questão de energia, teria essa bateria do meu computador que ia dar uma sobrevida aí de algum tempo, né? E aí também teria a rede 4G do celular. Realmente eu não sei esse tempo, né, como eu falei, de como está da minha rede residencial para o 4G, como é que ia se dar. Mas, em todo caso, Deu certo. Eu tentei prevenir, fiz assim. Que bom, legal. Um outro ponto que eu anotei aqui eu vi que existe um certo tipo de validação do sistema da Pearson, né? Que você tem que fazer no seu computador e tal, que o usuário tem que fazer, né? A pessoa que vai fazer o exame. Então, você fez essa validação, tipo, como é que ela funciona e, de repente, se você teria alguma dica de antecipar a validação, como é que a pessoa poderia lidar com essa questão? Isso. Assim, é um ponto bem importante, né? A validação do sistema, que a própria Pearson recomenda e disponibiliza. Você pode fazer a qualquer momento e N vezes, quanto você quiser, né? Eu fiz algumas vezes, inclusive antes da prova, antes do meu horário, tipo umas 7 horas da manhã, eu entrei e fiz de novo para ver se estava tudo certo. Então, é uma aplicaçãozinha que roda no seu computador e ele simula como se tivesse realmente rodando a aplicação que eles vão rodar no dia do exame. Né? Então, ele checa a sua webcam, checa o seu microfone e a sua estabilidade do link de internet. Então, né, ele dá esses cheques, né? Uma coisa bem interessante, David, que eu acho que é legal compartilhar aqui, é que eu conheci uma pessoa que fez o exame através de um computador da empresa. Né? Então, ela tinha um notebook da empresa e ela fez o exame com esse computador. E deu errado. Na hora de fazer o exame, a aplicação da Pearson não rodou por causa das políticas, né, de antivírus e tal, que a empresa, né, tinha colocado aí nesse computador. Então, assim, lá no site da Pearson tem algumas informações, como eu falei, que são muito importantes. E um dos itens que eles tratam é justamente esse, de você fazer no seu computador pessoal, no seu computador próprio. Não fazer num computador corporativo, justamente por causa desse tipo de problema. Então, ela teve que fazer um novo teste, pagar uma nova taxa para fazer o exame. Eu acho que essa sua dica é fundamental, né? Muita gente trabalha muito, né, com o computador da empresa, ele acaba se tornando um corporativo pessoal. Exato. Mas a gente sabe que computador de empresa tem uma série de bloqueios de firewall, segurança, antivírus que complicam. É muito boa essa dica.
E aí, tem um ponto importante que eu anotei aqui, que é o seguinte, existe algum processo de check-in antes de efetivamente iniciar a prova? Assim, uma vez que você fez a validação do sistema, para entrar, tem algum tipo de check-in, uma etapa prévia? Como é que funciona? É, tem justamente esse nome mesmo, né? Check-in. Quando você, logo no início, ele pede para você fazer um upload de algumas fotos, né? A foto da sua identificação, que você colocou lá quando você agendou o seu exame, qual seria essa identificação. Então, né, identidade, passaporte, carteira de motorista, enfim. Então, você tira a foto. É um passo a passo bem tranquilo, pelo menos eu achei bem intuitivo. Pelo computador mesmo, na hora que você vai fazer o ingresso lá para começar a prova. E aí você coloca, se você quer fazer o upload usando a sua webcam ou usando o seu celular. Uhum. E aí, se você escolher a opção celular, ele dá um linkzinho, você copia, é um link bem pequenininho, você pega o celular e digita, e aí ele te direciona para essa plataforma e você consegue tirar a foto da sua identificação, você tira frente e verso, faz o upload, ele dá uma olhada para ver se está tudo ok e você vai seguindo as etapas, né? A próxima etapa é para você tirar a foto do ambiente. Então, o propósito é eles verem todo o seu ambiente mais ou menos 360 graus. Então, assim, você tira foto diferente para o seu computador, de onde você vai sentar, de trás, de onde você vai sentar, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, essas 4 fotos, você também faz o upload. E aí, quando todas essas fotos são checadas, ver se a qualidade está ok, ver se está né, tudo certinho, aí ele pega e começa, de fato, o exame. E uma Entendi. outra coisa bem interessante, Lívia, é que você no site da Pearson eu também consegui fazer a simulação do check-in antes da prova. Que legal. Né? Então, assim, tudo que você, né, já souber previamente, né, eu acho que é muito válido, porque você já está com aquela tensão da prova, né? E Verdade. quando você já conhece tudo que vai acontecer, né, da forma que vai acontecer, sem nenhuma surpresa, aí acho que facilita e te traz um pouco mais de tranquilidade, né? Então, lá no site da Piston também tem essa simulação do check-in, né? Tanto do Uhum. teste da máquina quanto do check-in também. É legal esse ponto que você comentou, porque assim, eu acho que você que vai fazer o exame tem que estar mais focado na prova em si do que no ambiente de teste, né? Assim, a gente sabe que tem que ter todo esse cuidado que você estava comentando, porém você não pode ficar mais preocupado com o ambiente de teste e desfocar da prova, né? Como você mesma Isso. falou. Uhum. Tudo que você puder antecipar para na hora não ser uma surpresa, eu acho bastante válido. Muito Pois é, bom. lá no site da Pearson, como eu falar novamente, né, Uhum. dessas recomendações que tem lá no site, é muito válido, né, você dar uma olhada nisso. Ele menciona a questão de cabelo, quem tem cabelo grande tem que colocar atrás da orelha, né, Uhum. é, e, ou prender o cabelo, não pode fazer também com uma blusa de manga comprida, né? Tem que arregaçar a manga. Então, assim, tem várias coisas, vários pontos que é bem interessante. E um outro ponto muito interessante também é a questão do barulho. Não só ruído externo, mas também de a questão de você falar. Uhum. Né? Sim, Eu também conheci uma pessoa que ele lia, em ele voz gostava de alta. fazer e ele foi chamado a atenção algumas vezes durante o exame pelo fiscal. Então, assim, trouxe para ele um estresse adicional e perda de tempo, né? Porque a pessoa está chamando a sua atenção, você já desfocou totalmente do que você estava lendo, enfim. Então, é uma coisa que eu também gostaria de frisar aí para o pessoal estar atento. É muito bom essa questão de você falar, de ler em voz alta, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de ler em voz alta, então, assim,
Outros que são assim como eu, acho que uma boa dica é você, sabendo disso e sabendo que vai fazer o exame online, é você, nos simulados que você vai treinando, na sua preparação antes do exame, é você se habituar a não ler de voz alta, para que na hora do exame você, né, já tenha Uhum. esse costume para, como você falou, não perder tempo, ser chamado a atenção. Acho que ninguém fica confortável, né, num momento tão nervoso desse, assim, de tanto foco e Sim. atenção, tá sendo chamado a atenção pelo fiscal, mas é um ponto Uhum. muito interessante. É, Aí eu tinha botado aqui para perguntar para você, durante o processo de check-in, tirar foto de celular e enviar, você já comentou. E aí, dentro do ambiente de teste, as informações da tela, elas são todas em português? Como é que funciona essa questão? Sim, sim. A prova toda é em português, na verdade, né? Não tive dificuldade nenhuma, assim, é tudo em português. Aham. Né? Agora, realmente, no meu caso, o fiscal não entrou em contato comigo em nenhum momento. Algumas pessoas, eu vi relatos que o fiscal entrou em contato, se não teve nenhum ponto fora da curva, nada que não era permitido que você fez, enfim. Se não foi feito, se não tem nenhum problema, eu acho que essa interação é mínima, né? É Uhum. mais um proforma, ou se não, eles nem aparecem, como no meu caso, o fiscal ele nem se manifestou. Mas entendo essa interação em inglês. Então, também compartilharam comigo que era algo bem básico, assim, se você Uhum. tivesse uma noção básica do inglês, você ia conseguir se comunicar. Mas aí também fica, né, um ponto de alerta para quem não tem tanta familiaridade com o inglês, que existe esse risco, né? Sim, existe a possibilidade do fiscal precisar entrar em contato com você em inglês, mas é como você disse, assim, como a sua habilidade no idioma não está sendo colocada em questão, né, no exame, eu acredito que eles devem ter também, assim, é, falar de uma maneira mais explicada, escrever, ter um Isso. pouco mais de paciência Tem com essa o candidato. sensibilidade, né? Isso, exato. Legal. E aí tem um ponto que, assim, é uma novidade, né? Dentre outras coisas novas desse exame, mas que é o intervalo. Como é que funciona, assim, esse intervalo? Como funcionou contigo? Em que momento aconteceu? Quanto tempo durou? Como é que foi a tua experiência com o intervalo? O intervalo ele aconteceu na questão 89, né? Quando eu acabei de responder a questão 89, aí apareceu uma tela, tipo um pop-up, né? Com um Uhum. resumo de todas as questões que eu tinha feito até o momento, né? Da questão 1 até a questão 89. Do resumo de que forma? Vinha o número da questão e dizendo se eu tinha respondido, os que eu tinha deixado em branco e as que eu tinha marcado para revisão. Aham. Né? E aí ele fala, né, que tipo, chegou o momento lá do intervalo, se você quer revisar e responder as perguntas que você ainda não respondeu, ou se você quer prosseguir. Então, nesse momento, eu tinha um target, né, de time, assim, de tempo para chegar na questão 89, então eu já estava ligada nesse tempo, né, todo o momento da prova, e tinha reservado aí entre 10 e 15 minutos para fazer essa revisão dessas questões que eu tinha marcado. Então, Uhum. eu gastei esse tempo que eu já tinha planejado para isso mesmo, nessas questões. Agora, assim, uma coisa bem importante é que o tempo ele não vai parar para você revisar essas questões, né? Esse tempo ele continua decrementando. Então, é bom estar ligado nisso, porque, né, para você não perder aí muito tempo. Então, eu revisei essas questões que eu tinha marcado para revisar e entreguei essa primeira parte da prova. E Aham. aí ele pergunta se você quer os 10 minutos, né, de intervalo, ou se você quer ir para a segunda parte da prova. Eu optei por ter esses 10 minutos,
não é descontado do teu tempo de prova, são 10 minutos adicionais que ele te dá ali para você fazer um descanso. Então, eu levantei, bebi água, né, alonguei as pernas e tal, dei uma relaxada e voltei. Pode sair do quarto, né, do ambiente que Aham. você tá, não tem problema nenhum. Agora, a questão é você voltar dentro dos 10 minutos, né? Se você se atrasar, você tá arriscando a perder o exame, né? Sim. Então, eu voltei, faltava mais ou menos uns 3 minutinhos, e aí eu retomei a prova. A qualquer momento você pode retomar, não precisa você esperar os 10 minutos cravados, né? Então, eu retomei o exame, e aí ele recomeça da questão 90, né? Ah, Aí legal. você retoma da 90 e com o mesmo tempo que Parou deu antes a do pausa. intervalo. Uhum. Exatamente. Aí retoma a prova. Legal. Então é interessante, né? Porque assim, você antes desse momento do intervalo, você tem a possibilidade de revisar da questão 1 até a questão 89, né? Como você falou. Uhum. Mas aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa ela escolha não revisar. É, ela não vai ter mais a opção de revisar da 1 a 89, né? Isso, se eu não me engano. Isso é a primeira parte. Você optando ou não pelo intervalo, né? A primeira parte da prova já foi. Você não Uhum. pode revisitar nada mais, né? É interessante esse ponto, porque assim, quem porventura fez a prova uma primeira vez em um outro momento, né? E, é, e agora vai fazer de novo porque não teve sucesso na primeira tentativa, vale salientar isso que na época a gente tinha a possibilidade de revisar a qualquer momento qualquer questão, né? Tinha bastante liberdade com relação a isso. E nesse novo formato de exame ao PT, não. Aquele é o momento de revisar da questão 1 à questão 89, né? Exato. Então, é o momento que você, como você fez muito bem aí, você calcular um tempinho de sobra para que quando você chegar na questão 89, você tenha um tempo para revisão e aí poder fazer o seu intervalo, né? Muito bacana. Isso. Porque assim, a tendência da gente é ficar revisando até você ter certeza, né? Isso, isso. Então, sempre estar ligado que o cronômetro ele não vai parar, né? Só vai parar Aham. quando você for realmente para o intervalo. Ah, legal. Muito bom. E é bom que, assim como você comentou, o intervalo não é obrigatório, né? Se a pessoa se sentir confiante o suficiente para continuar, não quiser dar aquela paradinha, que eu acho que deveria parar, assim, eu sugeriria a pessoa parar, porque você está naquela tensão ali de 89 questões, você, como você falou, dá uma alongada, toma um copo d'água, Sim. dá uma respirada, né? E aí melhora bastante, é verdade. É uma boa dica, sim. E aí outro ponto que é interessante, que veio como uma coisa nova, é a questão do whiteboard, né? E aí como é que funciona a questão do rascunho, dos cálculos, né? Usando tanto o whiteboard quanto a calculadora no ambiente de teste. Como foi a tua experiência com isso? Assim, primeiro, esse é um outro ponto assim que muita gente repensa, né? A questão do exame online. Pelo menos na minha prova, os diagramas de rede, as questões de cálculo, elas não foram muito extensas, elas foram pequenas. Assim. Os diagramas de rede variaram aí mais ou menos umas 5 ou talvez 6 atividades. Então, assim, não é nada muito grande que você precise de um papel muito grande, de muito espaço para você fazer. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que antes, né, de eu fazer a prova em si, né, nos meus estudos, eu estava fazendo simulados online e usando o Paint como se fosse o meu whiteboard, né, já para Uhum. testar e praticar essa questão do mouse, de você ter que escrever, bem dizer, com o mouse, né. Depois eu descobri que lá no site da Pearson tem o whiteboard, o simulador do whiteboard que você pode utilizar, que Aham. é exatamente igual da prova. Então aí eu passei a utilizar. Não é um aplicativo que você faz um download e instala, é web mesmo, na própria página da Pearson, mas é assim, exatamente igual ao da prova. Então, assim, é super válido dar uma olhada lá e
quando você estiver estudando, né, você utilizar da ferramenta, porque você já sabe quais são os botões disponíveis, né, a acessibilidade lá da ferramenta para você fazer o desenho e tal. Então, assim, eu não achei que isso foi um desafio, assim, na hora da prova. Isso foi bem tranquilo, até porque eu já tinha visto como era a ferramenta, como é que funcionava, então, sem surpresas, né? Foi bem tranquilo. Legal, bacana, porque um dos pontos que a gente foi bastante abordado, né, foi uma preocupação eu diria que a maior parte dos filiados com esse novo modelo de prova era muito mais por não ter a possibilidade do papel para rascunhar e anotar. E aí, no momento em que o PMI fez a primeira divulgação, né, das regras do exame OPT, ele não mencionou o whiteboard, né? E aí ficou todo mundo assim, meu Deus, como é que vai ser agora tal? É muito bacana saber que você tem uma ferramenta que é fácil, né? Que você pode Uhum. treinar com antecedência, que eu acho bacana o que você fez. Começou usando o Paint, quando descobriu que ela estava disponível, ficou usando ela, acho que é uma dica muito boa. E aí você já chega bem familiarizado, né, com tudo. Uhum. Muito Isso. legal. É, a gente já falou, a outra questão eu tinha falado sobre ambiente, né? A prova tem que ser exclusivamente num ambiente fechado, né, Monique? Eu acho que eles colocam isso Isso. bem claro, né? Eles frisam bem, é. Se alguma pessoa entrar no ambiente, você está arriscado a perder o exame. Então, se a pessoa é ideal que a pessoa faça num ambiente fechado, né? Quatro paredes, porta fechada, e se tiver outras pessoas em casa, esposa, marido, filhos, é importante dizer assim, ó, vou fazer uma provinha, né? É um teste Isso, é isso. importante, são 4 horas, né? Segura a Aqui onda em todo casa, mundo. além de eu avisar, eu ainda tranquei a porta para ninguém correr Boa, o risco de ninguém esquecer é e verdade, entrar. verdade, boa dica. É, e aí o último ponto que eu tinha colocado aqui, a gente acabou no bate-papo conversando, foi sobre a questão da utilização do Wi-Fi, né? E do cabeado, que você já comentou. Uhum, Eu acho que cabear e você tem um backup, né? Como a rede 4G, um modem uhum. 4G, se alguém Sim, tiver, ou um sim. celular mesmo, eu acho que ter um backup é sempre muito positivo. Um outro ponto só que eu acho que eu não mencionei foi a questão também que tem calculadora Sim. no exame, né, disponível, calculadora normal, Aham, praticamente igual ao do Windows mesmo. Quando começa o exame, antes de começar propriamente dito, depois do check-in, tem um tutorial, né? Que aham. aí você tem a opção de fazer, de ver como é, ou por lá também, né? Eu fiz, também não vai descontar no teu tempo de prova, né? Então recomendo que façam, né? Que ele vai mostrar, o intuito é só mostrar mesmo a plataforma do teste. Então ele mostra quais são os botões e as funções que cada botão desse faz. Então ele diz onde é que está o whiteboard, onde é que você clica para acionar. Uma coisa que eu não mencionei é que o whiteboard você usa e fecha. Aham. Quando você aciona, ele abre um pop-up com o whiteboard, você fecha quando você clica novamente no whiteboard para usar uma segunda vez, por exemplo, tudo que você escreveu anteriormente vai estar lá do mesmo jeito, não apaga. Aham. Então, quem quiser, tem algumas pessoas que gostam de, assim que começa a prova, gosta de fazer algum tipo de anotação, não sei. Você pode fazer isso, não tem problema. Quando você fecha, depois quando você abre novamente, vai estar lá disponível, não apaga quando você fecha, né? E tem outras funções interessantes, né? Que é o botãozinho lá de você marcar a questão para revisar depois. Tem uma outra função que é de marcar, né? De grifar alguma Legal. parte do texto que você deseja, né? Então eu usei muito esse artifício para quando eu estava em dúvida, né? Então Sim. eu clicava numa resposta que eu achava que era a correta e grifava a outra alternativa que eu achava, né, que eu tinha dúvida, né? E Entendi. marcava a questão para revisar depois. E depois, quando eu voltava, já estava grifado qual era a alternativa que eu estava
balançada também, em dúvida, então não tinha que ler tudo de novo, né? Só ia naquilo. Então, o tutorial é mais para mostrar as funções, né, dos botões que tem disponíveis. É legal essa questão de grifar, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha prova, eu fui anotando mesmo, né? Eu fiz no centro de teste, na época não era nem o Person View, era o Prometric, e eu fui anotando no papelzinho as que eu estava na dúvida, tipo, questão 75, aí eu botava B ou C, né? E aí depois ia revisar, mas essa questão de frisar lá, você fazer essa marcação ajuda muito quando você for fazer a revisão das 89, por exemplo, né? Sim. Acho que é muito bacana. Eu varri aqui todas as perguntas que eu tinha separado, que eu acho que seriam dúvidas, né? Coisas que pessoas me perguntaram, coisas que eu mesmo fiquei com dúvida de como funcionava. Acho que foi muito bacana. Acho que a última pergunta que eu queria fazer para você, para a gente encerrar, é o seguinte: como é que foi a sensação quando entregou a prova e viu lá, está aprovada, PMP e tal? Como é que foi? Eu tinha até uma curiosidade que, se você me permite, para contar. Uhum. Quando eu terminei a prova, eu estava tão nervosa que apareceu, né, um detalhe interessante. A frase dizendo que você passou e tal, não sei o quê, é em inglês, não é em português mais. Uhum. E aí tinha lá, congratulations, não sei o que e tal. Você vai receber um e-mail e tal. Só que assim, pela importância da notícia, eu achava que vinha assim, letras garrafais. Uma coisa. Mas veio assim uma coisa bem pequenininha, uma frasezinha só. Só que eu tava tão nervosa, ai meu Deus, eu passei, né? E aí eu fechei a aplicação, o negócio lá fechou todo. E eu fui direto no meu e-mail. Eu achava que era um negócio online. E o Uhum. e-mail não chegou. Disse, meu Deus, será que eu li certo? Será que eu li errado? E eu fiquei angustiada e ficava dando refresh no meu e-mail e o e-mail não chegou. E eu peguei e mandei uma mensagem para ele, Francis, Uhum. no WhatsApp. Ele falou assim, pelo amor de Deus, onde é que eu vejo e tal? Ele, calma, vai lá no site do PMI e tal. E eu entrei no site do PMI na minha conta, né? Tal. Eu sei. E não tinha atualizado lá, não estava lá dizendo que eu era PNP. Eu disse, não, eu não passei, eu li errado e fiquei nisso. E depois de quase uma hora, eu vasculhando na internet como é que eu fazia para ver se tinha passado ou não. Aí eu vi que lá no site da Pearson tem um campo lá de como se fosse de login e tal, que tem interface com o PMI, mas enfim. Uhum. Tinha lá dizendo que você tinha passado Pedro, acho que tua e câmera desligou, mano. Agora voltou. Voltou, tranquilo. e aí lá dizia que eu tinha passado. Eu disse, agora então eu vou poder falar para as pessoas que eu passei e estão me sentindo mais tranquila. Acho que só chegou o e-mail, eu acho que no final do dia ou foi no outro dia, uma coisa assim. Uhum. Então, Ou seja, eu fiquei ainda foi com tensa. uma pitadinha de emoção no Foi com final, né? emoção, foi com emoção. Mas que bom, Monique. Eu só tenho a agradecer a você. O bate-papo foi muito legal. Acho, como a gente já tinha conversado antes, né? Eu acho que a sua experiência vai ajudar com dicas valiosíssimas e vai encorajar também muita gente que está preparado para fazer a prova, mas nesse momento de pandemia que a gente vive, né? Não tem condição de ir num centro de teste e está com medo de fazer online, né? Claro, como Uhum. você falou, existem uma série de cuidados que podem e devem ser tomados pelo candidato, mas pelo que a gente conversou aqui, não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo que é tranquilo de enfrentar e obter o resultado positivo como você obteve, né? Uhum. Então, Tá, joia. muito obrigado mesmo, e Por agradeço em nome nada. do PMI, e muito sucesso, o que precisar da gente, né, da gente do PMI, estamos à disposição aí para lhe ajudar, viu? Muito Tá, obrigado. joia, David. Valeu, obrigada.